Bom, antes da gente ir para o conteúdo em si, como é nossa primeira aula, eu queria falar um pouquinho do que é esse raciocínio sociológico, quando a gente está aprendendo sobre sociologia. O que é esse olhar sociológico ou a imaginação sociológica, como o Wright Mills formula, né? Eu não quero dar spoiler, eu sei que o Alan vai tratar disso com vocês melhor, mas eu trouxe essa passagem porque eu acho que ela ilustra muito bem sobre o que a sociologia se propõe a fazer e que é um pouco do que a gente vai precisar ter para entender os saberes sociológicos. Então, vou ler com vocês. Chegamos a saber que todo indivíduo vive de uma geração até a seguinte numa determinada sociedade, que vive uma biografia e que vive dentro de uma sequência histórica. E pelo fato de viver, contribui, por menos que seja, para o condicionamento dessa sociedade e para o curso de sua história, ao mesmo tempo em que é condicionado pela sociedade e pelo seu processo histórico. Então, a imaginação sociológica, o raciocínio sociológico, nos permite compreender a história e a biografia e a relação entre ambas dentro da sociedade. Essa é a sua tarefa e essa é a sua promessa. Então, a sociologia se propõe a analisar como as estruturas sociais influenciam na nossa vida e vice-versa, né? Tem outra passagem aqui que eu também acho muito interessante, que ele fala assim: talvez a distinção mais proveitosa usada pela imaginação sociológica seja entre as perturbações pessoais originadas no meio mais próximo e as questões públicas da estrutura social. Tem um exemplo sobre isso. Eu lembro que quando eu estava entendendo que eu era uma mulher negra, é, a minha mente explodiu, assim, porque eu sempre vivi num meio muito branco, enfim, história para outro momento, mas eu não tinha contato com essas discussões. E aí, quando eu entendi que eu era uma mulher negra de pele clara, mas ainda assim uma mulher negra, eu percebi que todas as violências que eu passei, que eu passava, enfim, as violências que eu tinha sofrido até aquele momento, fazia parte de um processo estrutural muito maior do que questões individuais. E isso foi muito importante individualmente, mas também, por exemplo, para a gente compreender como o racismo aparece na sociedade brasileira, por exemplo. Enfim, é muito importante quando a gente está aprendendo sociologia que a gente estranhe nossos costumes. A gente usa muito essa palavra, o estranhamento, né? Porque é exatamente isso, questione o que tem por detrás de simples ações ou relações. A gente vê, por exemplo, como as relações machistas afetam nossa vida, o que tem por detrás de quando eu vou sair na rua e eu paro e penso, nossa, preciso pôr uma calça, porque mesmo que eu vá até ali, eu não quero ser assediada. O que tem por trás disso, né? Então, um pouquinho disso que eu queria trazer, eu espero que vocês gostem de sociologia. Qualquer dúvida, manda mensagem e vamos pro conteúdo. Bom, então na aula de hoje a gente vai falar sobre a relação entre indivíduo e natureza a partir da perspectiva do trabalho. Se a gente observar desde as mais antigas sociedades, sempre existiu uma relação entre o indivíduo e natureza. Desde as mais antigas civilizações, elas são diferentes, ocorreram de diferentes formas, em diferentes contextos, mas sempre existiu essa relação. O homem utilizando a natureza como forma de desenvolvimento, né? E o Marx vai dizer que o que media essa relação entre o indivíduo e a natureza é o trabalho. Como nós não somos animais autossuficientes, a gente precisa suprir certas necessidades para sobreviver, certo?
E o que mediaria essa relação seria o trabalho. Então, para suprir essas necessidades básicas de sobrevivência, seria necessário trabalhar através da intervenção da natureza. Tudo bem? Esse raciocínio é importante porque, para Marx, o trabalho é a base da existência humana e ele não só seria responsável por dar origem, ao nascimento das relações humanas, como ele seria o elemento central da organização social. Então, o trabalho aparece como um fator muito importante dentro dessa relação indivíduo e natureza. Autores vão dizer que é o trabalho que diferencia o homem animal do homem indivíduo. Na aula a gente vai ver como essas relações e essa concepção de trabalho aparecem em diferentes contextos e em diferentes sociedades, mas é importante a gente pensar um pouquinho agora também como essa relação do indivíduo com a natureza, mediada pelo trabalho, aparece nos dias atuais. E aí, quando a gente vê o contexto atual dentro do sistema capitalista, no mundo ocidental que a gente vê como essa relação é desequilibrada, né? O homem, ele criou novas necessidades que vão muito além daquelas necessárias para sobreviver. E desse modo, ele passou a compreender a natureza como um objeto a ser explorado, como fonte de matéria-prima. A gente viu na última aula, a partir da perspectiva do Bauman, como a gente criou novas necessidades dentro dessa modernidade líquida, nessa era do consumo, né? Então, pensando nisso, eu levanto uma questão. Seria possível a gente pensar em um outro modo de se relacionar com a natureza dentro do sistema capitalista? A gente vai discutir melhor mais para frente em outras aulas, como é o funcionamento do sistema capitalista em si, mas vamos pensar. Tá rolando uma obra, eu espero que vocês não consigam ouvir. A base do capitalismo é a reprodução ampliada do capital, certo? Para o capital existir, ele precisa de mercadorias e também precisa de mais-valia. Lembra desse lucro gerado através da exploração do trabalhador? Então, essa relação homem e natureza não parece uma contradição com a relação capital e trabalho? Como assim? Bom, os homens, nesse sistema capitalista, se relacionam com a natureza para que ela se transforme em produtos, certo? Em mercadoria. Só que como essa relação acontece? Através do trabalho. Então a gente pode considerar que no capitalismo o trabalho é um processo de produção e reprodução de mercadoria, certo? Então a incorporação da natureza e do próprio homem é a base para que o capital se expanda e continue se reproduzindo, tudo bem? E por que eu falo de incorporação do próprio trabalhador, do próprio homem? Porque nesse processo de acumulação do capital, o trabalhador é forçado a vender sua força de trabalho para sobreviver. Então, a sua força de trabalho também vira uma mercadoria a serviço do próprio capital, em troca de salário, tudo bem? É, Então, a gente pode dizer que o capital separa os homens da natureza em seu processo de produção e reprodução. Então, nessa lógica, a gente poderia dizer que a natureza e o homem servem ao capital. E a partir disso, seria possível, então, imaginar uma relação diferente com a natureza? Não parece contraditório dentro do sistema capitalista? O que vocês acham? Não tem resposta nenhuma? Me mandem, não sei, me mandem lá no Instagram o que vocês acham. Mas só para a gente refletir, é uma provocação mesmo. É muito importante, enquanto sociedade, que a gente reveja essa relação,
do trabalho, indivíduo e natureza, porque a gente está acumulando e produzindo uma série de desastres ambientais cada vez mais graves e cada vez mais irreversíveis, ao ponto da gente precisar pensar se vai existir natureza no futuro. Acabei de perceber que eu não tinha mudado de slide, mas eu vou disponibilizar eles para vocês lá no Classroom, tá bom? Então, continuando, né? A gente precisa refletir essas questões porque elas estão cada vez mais evidentes no nosso cotidiano. Se a gente lembrar, dá totalmente para lembrar, né, do ano de 2020, ele não foi só uma catástrofe por conta da pandemia. Inclusive, tem estudos que falam que a pandemia, ela é fruto da intervenção intensa do homem, da natureza, e que essa não seria só uma única pandemia, seria o início de uma era de pandemia, se alguma situação aí não reverter, né? Imagina, pessoal, não vou nem imaginar. Mas é importante que a gente reflita sobre isso, porque além da pandemia, o Brasil, ano passado, teve uma série de catástrofes ambientais seríssimas. Tem um professor, Pedro Dalari, deixei ali no cantinho, quem quiser ver a matéria inteira, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que o desmatamento da Amazônia houve um aumento significativo em mais de 10% em relação ao ano anterior, ou 11 mil quilômetros quadrados destruídos entre agosto de 2019 e julho de 2020. Em relação às queimadas, ele fala que acontece a mesma coisa. Até o mês de setembro já eram mais de 14 mil os focos contabilizados no Pantanal, número total equivalente aos 6 anos anteriores, de 2014 a 2019. Então, e fora isso, ele coloca a negação do presidente da República aos impactos do aquecimento global. A gente tem o derretimento das calotas, né? São questões que a gente precisa ver urgentemente. A antropologia e outras ciências já defendem que estaríamos vivendo em uma nova época geológica, a época do Antropoceno. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, e ainda que seja uma discussão recente, resumindo, assim, tem uma galera falando que estamos saindo da era do Holoceno e entrando numa nova época geológica, o Antropoceno. Antropo vem de homem, né? Antropologia, a ciência que o estuda o homem enquanto ser biológico, social e cultural. Então, o antropoceno remeteria a essa era do homem. É, a gente estaria vivendo nessa época em que os humanos substituíram a natureza como a força ambiental dominante da Terra. Então, essa era seria marcada pela alteração drástica do homem no planeta. E isso é muito bizarro, né? Parece que tá meio distante, descolado, né? Não, sei lá, pensar no fim do planeta Terra agora? Peraí, né, galera? Mas não tá tão longe da gente. Tem aquele cara da Amazon, esqueci o nome dele. Esqueci, mas ele financia diversos estudos para colonizar Marte. Eu não sei se vocês já viram isso, pesquisem aí no Google e sobre a possibilidade da gente se mudar para Marte, porque o planeta Terra vai se esgotar em algum momento, né? Se a gente continuar nesse ritmo. E aí eu trouxe aqui o Ailton Krenak, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é uma liderança indígena importantíssima e que vem alertando desde sempre o perigo dessa relação desigual do homem com a natureza, né? Recentemente ele lançou alguns livros que falam sobre isso, incríveis, vale super a pena ler, são livros curtinhos, mas com reflexões muito intensas. Eu trouxe alguns trechos aqui para a gente falar um pouquinho sobre. Esse aqui, se eu não me engano, é do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e ele fala assim, um trecho, né?
Quando a gente quis criar uma reserva da biosfera em uma região do Brasil, foi preciso justificar para a Unesco porque era importante que o planeta não fosse devorado pela mineração. Para esta instituição, é como se bastasse manter apenas alguns lugares como amostra grátis da Terra. Bom, a gente pensar, né? Tem uma outra passagem que fala assim: a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens do rio, nas beiras do oceano, na África, na Ásia ou na América Latina. São os caiçaras, índios, quilombolas, aborígenas, a sub-humanidade, porque tem uma humanidade, vamos dizer, bacana, e tem uma camada mais brusca, rústica, orgânica, uma sub-humanidade, uma gente que fica agarrada na Terra. É, em outra passagem ele diz assim: esse vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta. O melão de São Caetano continua a crescer aqui do lado de casa. A natureza segue. O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise. E por fim, um trecho que diz: nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzindo pelas grandes corporações, que são os donos da grana. Agora, esse organismo, o vírus, parece ter se cansado da gente, parece querer se divorciar da gente, como a humanidade. é, Ai, desculpa, acho que eu escrevi errado. Como a humanidade quer se divorciar da natureza. E essa última passagem, como a humanidade quer se divorciar da natureza, expressa exatamente essa ideia do capital, né? O capital, como a transformação do indivíduo com a natureza se transformou a favor do capital. Então, são questões muito importantes para a gente refletir. E assim que eu finalizo a aula de hoje, é, semana que vem, como eu disse, a gente vai ver diferentes concepções dessa lógica em diferentes contextos e sociedades. A gente também vai resolver alguns exercícios. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me manda mensagem lá no Instagram, me manda mensagem por e-mail, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Me deem um feedback para ver o que vocês acharam. Esse negócio de gravar ainda é novo para mim, tô vendo a melhor forma de fazer isso. Sei que meu microfone e minha câmera são bem ruins. Eu vou tentar conseguir pelo menos outro microfone para as próximas aulas, tudo bem? É isso, gente. Muito obrigada. Se cuidem, bons estudos.